Shalom, shalom a todos. Nessa terça, 23 de julho, nós iremos estudar, nessa terça-feira de discipulado, Pessahim 54a, que diz assim: de acordo com o Talmud, 7 coisas foram criadas antes da formação do mundo. E são elas: a Torá, Teshuvá, o Gan Éden, Guerrena, o trono da glória, o templo e o nome do Mashiach. E hoje iremos discursar sobre o tema Teshuvá. Provérbios, o capítulo 21 e o verso 16, diz assim: um homem que se desvia do caminho do intelecto descansará na congregação dos sem vida. Um homem que se desvia do caminho do intelecto descansará na congregação dos sem vida. Aqui nós vemos que quem se afasta do caminho da sensatez, do caminho da instrução, ele repousa, ele descansa na companhia, na congregação, na assembleia, na comunidade dos mortos. Às vezes nós nos deparamos com a palavra Teshuvá sendo traduzida de forma errônea como arrependimento. Teshuvá não significa arrependimento. Em hebraico, a palavra arrependimento é a palavra haratá. Haratá é algo que projeta para que o homem ou a mulher possa avançar e tornar-se um homem e uma mulher melhor. Haratá, que é arrependimento, é a primeira fase da Teshuvá. Teshuvá, que nós temos aí o radical shuv, está relacionado a retornar, dar meia volta, retornar como era na origem, retornar como era no princípio e retorno à essência. E nesse quesito de Teshuvá, de retorno para o eterno, o primeiro quesito é o arrependimento, é o haratá. Nós pecamos, nós erramos, reconhecemos o erro,
nos arrependemos e damos meia volta e fazemos a conversão, não é simplesmente uma metanoia, uma mudança de mente. Vai muito além do que a mudança da maneira de pensar. Techuvá envolve o corpo, a alma, a mente e o coração. Todo o ser para retornar-se para o eterno. Enquanto o arrependimento projeta para avançar, Techuvá projeta para voltar. Voltar para onde? Para a natureza original. Retornar para nossas raízes em Deus. Com relação ao haratá, ao arrependimento, nós devemos esquecer o passado e começar de novo. E através de quem eu consigo retornar para o eterno? Através de Yeshua HaMashiach. A Techuvá verdadeira só é feita através de Yeshua HaMashiach, pelo nome na qual ele traz e carrega, pelos seus méritos e pelos seus feitos. Agora, o que carece de cada pessoa fazer para que ela se torne uma nova criatura é reconhecer o erro, arrepender e não cometer mais aquele erro. Vamos ver sobre a palavra Techuvá, sobre o retorno. Alguns textos na Bíblia Sagrada que vão falar do retorno e alguns textos da Bíblia Sagrada que vão falar de arrependimento. Nós temos em Mateus o capítulo 3, o verso 1 e o verso 2, que diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Logo após, nós vemos Mateus capítulo 4 e o verso 17, que diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Outra referência, Marcos, o capítulo 6 e o verso 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. E nós vemos Atos, capítulo 26 e o verso 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então nós vimos João Batista anunciando o arrependimento, Yeshua anunciando o arrependimento e também os seus talmidim anunciando o arrependimento. E por fim, Shaul Hachalir, conversando com o rei Agripa, que ele tinha
pregado sobre arrependimento. Nós vemos também em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isaías 55, o verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. E agora, Lucas, capítulo 15, o verso 11 ao 24. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traguem a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então nós vimos aí Israel, o povo de Deus, na condição de se humilhar e retornar para o eterno, ele os ouviria. Nós vimos também a situação de retorno dos ídolos para Deus. Nós vimos também a situação de voltar, pois Deus, ele é grandioso em perdoar. E por fim, nós vemos a volta para o Pai, a volta para casa e a volta para a essência. Para que haja um retorno verdadeiro, para que haja techuvá, é necessário, é de suma importância haver o haratá, haver o arrependimento.
concernente ao erro, à falha, aquilo que eu fiz de errado, uma vez que eu desejo voltar para o eterno, voltar para as raízes novamente, eu tenho que me arrepender. E dentro dessa palavra arrependimento, tem que haver o azav. Eu tenho que soltar aquilo que me fez negar o eterno, aquilo que me fez ficar distante do eterno. Se eu estou querendo retornar, é porque eu me distanciei dele. Fui eu quem errei, fui eu quem desprezei os seus mandamentos e por causa disso eu estou distante do eterno. O meu erro, o meu pecado é que me faz ficar longe, distante de Hashem. E uma vez que eu quero a techuvá, que eu quero o haratá, eu tenho que azad, eu tenho que soltar aquilo que me fez errar. Soltar aquilo para sempre. Eu tenho que deixar ir aquilo que me fez errar, seja pensamento, seja na mente ou seja no coração. Eu tenho que abandonar imediatamente. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que permitir que aquilo fique. Aquilo agora para mim é passado. O que eu busco agora, o presente que eu busco é o arrependimento, é o azab. Eu libero. Eu abandono aquilo. Eu deixo, eu desamparo aquela situação que me fez errar, que me fez falhar, que me fez ficar distante. Se existe uma lacuna entre eu e Hashem, o culpado sou eu. E reconhecer que eu sou o culpado. Não apontar para A ou para B. Eu sou o culpado. Eu aceitei, eu falhei, eu errei, eu traí, eu caí. Então, techuvá, retorno à essência. Haratá, arrependimento sincero com a kavaná correta. E nesse arrependimento, azav, liberar, abandonar para todo sempre. Conta-se que o general Ismail Koff disse certa feita assim: cavaleiro, tudo o que posso dizer é que identificamos o alvo em questão e ele não existe mais. Prestemos atenção na frase desse general. Cavaleiro, tudo o que eu posso dizer é que identificamos o alvo em questão e ele não existe mais. Azab, eu vasculho, eu identifico. O principal alvo da minha vida é identificar, vasculhar, é descobrir aonde está o erro. Eu achei o alvo em questão, a partir de então ele não existe mais. Azab, aquilo que me fez errar, pensamento, coração, ou em um dos portais do meu corpo, aquilo entrou, seja internet, seja livro, seja revista, seja algo que eu escutei, aquilo me levou a abandonar o eterno. Eu faço a identificação
achei o alvo em questão, a partir daquele momento que eu achei, não existe mais. E uma outra palavra, na qual, uma vez que eu estou fazendo techuvá, retorno para a essência, retorno como eu era no princípio, retorno para andar em perfeição, para ser perfeito, retorno ao Santo dos Santos, retorno para a santificação através da Torá de Yeshua HaMashiach, a essência da lei, retorno para o eterno. Eu tenho que ter haratá, arrependimento sincero, eu tenho que ter azab, abandonar aquilo, ou seja, aquilo não existe mais, e tenho que ter também yahad. O que é esse yahad? Enquanto azab é deixar ir, é abandonar, aquilo não existe mais. Yahad significa unir, associar, aliançar, ter aliança novamente. E em grego nós temos a palavra equivalente, que é a palavra kolau, que é unir, colar, aderir e ajuntar. Então eu vou me unir a Hashem, eu vou me associar a Hashem e ao povo santo. Eu vou ter aliança com Hashem, com seu reino, que é santo, com a sua lei, que é santa. Eu vou me ajuntar, colar e aderir, ajuntar a lei santa, colar, aderir à lei santa do reino santo e do rei santo. Eu não posso, de maneira nenhuma, ficar racionalizando, pensando de forma racional apenas, concernente àquilo que me fez errar, àquilo que me fez falhar. Este é um dos maiores inimigos que nós temos, contrário a techuvá. É eu ficar na questão da racionalização. Então, quando eu uso o azab e eu deixo ir, é uma missão interna de busca e destruição. Diferente daquilo que nós vemos na área militar, de busca e apreensão, vou buscar, sim, identifiquei o erro, agora eu vou prender esse erro. Não, você não vai prender o erro, você vai aniquilar este erro. É o famoso vai e não peques mais. Não é cair, eu errei hoje e amanhã eu cometo o mesmo erro e no outro dia eu cometo o mesmo erro, aí eu vou ter techuvá, aí eu vou ter arrependimento. Não, não caia nessa. Este é o maior engodo de Hassatan. Fez a busca, destrói, aniquila. Deixa aí aquilo. Uma outra situação é como se fosse emitir uma ordem de cessar e de desistir. Parar com a racionalização. E
como uma ordem de cessar, eu tenho que pôr um fim. Um fim é o quê? Àquilo que entrou na minha mente e me fez errar. Àquilo que entrou no meu coração e me fez errar. Eu, como um juiz, tenho que sancionar um decreto de fim, de cessar. O Rabi Iona de Gerona, nascido em 1200 e falecido em 1263, um grande estudioso da Torá e líder espiritual do judaísmo espanhol, ele escreveu uma obra clássica, Sharei Teshuvah. O nome do livro é Portões do Arrependimento, para ensinar sua geração e também a nós, como fazer Teshuvah corretamente. E o primeiro princípio, como nós já discutimos, é o arrependimento. Nós temos que entender no nosso coração o quão terrível e amargo é ter abandonado a Deus por causa do pecado. Eu tenho que entender em meu coração o quão terrível e amargo é eu ter abandonado o eterno por causa do pecado. Então, eu me arrependo e abandono não a Deus, mas eu me arrependo e abandono o pecado. Tem que ter com muita força no meu coração, na minha alma, a vontade de retornar. O arrependimento tem que brotar de forma genuína a vontade de retornar para o eterno. Este é o princípio do arrependimento. Eu entendo, eu sei o que eu fiz, mas eu entendo a necessidade de voltar. É terrível e é amargo. Então, fica muito bem explicado, e eu tenho que dizer que eu estou consciente e ciente de que, se eu pecar, em sua essência, não é apenas fazer uma má ação. Eu pequei, eu transgredi um mandamento, eu só fiz uma má ação. Não. Eu tenho que ter a consciência, com muita essência, com muita profundidade, que quando eu erro, que quando eu peco, eu estou abandonando e me distanciando de Deus. Porque uma vez que eu sou alcançado pela graça da salvação, uma vez que eu reconheci o senhorio do Mashiach, Yeshua, sobre a minha vida, uma vez que eu reconheci que os seus méritos, que os seus feitos, que suas ações, morte e cruz no Calvário e ressurreição, tudo aquilo que ele fez foi para a minha restauração, purificação, santificação e salvação, justificação, eu tenho total convicção que quando eu peco, eu estou abandonando e quando eu peco, eu estou distanciando. Eu estou zombando da cruz do Calvário, naquele na qual morreu na cruz do Calvário, Yeshua HaMashiach. Uma reflexão nós temos dentro do texto de Deuteronômio 32, 35 e também dentro do texto de Jó 19, 29. Vejamos o comentário
do Rabbeinu Yoná. E você deve levar a sério que há punição, vingança e retribuição completa para cada pecado. Punição, vingança e retribuição completa para cada pecado. Como está declarado, Devarim 32:35. Minha é a vingança e a retribuição. E ainda é declarado em Jó 19:29. Você deve temer a espada, pois a ira de Deus contra o pecado traz a espada. Fecha aspas. Rabbeinu Yoná, ele estabeleceu para nós 7 aspectos do arrependimento nos quais deveríamos nos concentrar enquanto tentamos sentir Haratá, o primeiro princípio da Teshuvá. O prazer do pecado é superado pela dor da punição neste mundo. O prazer do pecado é superado pela dor da punição deste mundo. O pecado contamina a alma. O pecado contamina a alma. Ao pecar, a pessoa perde sua parte no mundo vindouro. Ao pecar, a pessoa perde sua parte no mundo vindouro. Ao ser guiada pela luxúria, a pessoa age como uma besta irracional. Ao ser guiada pela luxúria, a pessoa age como uma besta irracional. O Criador deu ao homem uma alma inteligente para governar seu corpo, e aquele cujo corpo governa a sua mão não pode justificar sua existência. O Criador deu ao homem uma alma inteligente para governar seu corpo, e aquele cujo corpo governa a sua alma não pode justificar sua existência. Ao esquecer seu mestre, o pecador agiu ainda mais baixo do que um animal. Ao esquecer seu mestre, o pecador agiu ainda mais baixo que um animal. Quando alguém morre, o prazer do pecado será esquecido por muito tempo, mas o acerto de contas por ele permanecerá. Quando alguém morre, o prazer do pecado será esquecido por muito tempo, mas o acerto de contas por ele permanecerá. Essas citações, as fontes são Sharei Teshuvá, Portões do Arrependimento, por Rabbeinu Yoná de Gerona. Nós temos algumas citações se tratando de Azab, abandonar o pecado. São eles. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Jó, capítulo 11, verso 14. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Isaías 55:7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Efésios 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano.
Colossenses capítulo 2, o verso 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós vemos que são textos fortes para a nossa reflexão. São textos que nos ajudem a compreender o que estamos para fazer, tanto nessa casa, como no nosso lar, em meio à nossa família. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Devarim, capítulo 7, do verso 7 ao 12. Então nós vimos Techuvá, retornar para o eterno, Haratá, arrependimento verdadeiro com a kavaná correta, com a kavaná verdadeira, Azab, deixar ir, abandonar e eliminar, destruir, aniquilar aquilo que te fez errar, que te fez falhar. E nós vimos Yahad. Temos que nos unir a Hashem. Temos que nos associar a Hashem. Tenho que ter aliança com Hashem. Nós vimos também em grego uma derivada aí, kolal, que também traz ali o significado de unir, ajuntar, colar e aderir. Tudo isso só é possível através de Yeshua HaMashiach. Mas quando o assunto é Techuvá, quem é que retorna? Somos nós. Por isso que foi lido o texto na qual as 7 situações, as 7 coisas que foram criadas antes do universo, antes do mundo. E nós sabemos que o Eterno nos amou de tal maneira
que Ele criou todas essas coisas antes da formação do mundo, antes da formação do homem, demonstrando o amor dele e demonstrando que Ele é o responsável, Ele é quem vem ao nosso encontro, como o caso do filho pródigo. Então, Ele vem ao nosso encontro primeiro, como Ele fez com Adão. Quando erraram, quando falharam, Ele foi à procura, Ele foi à busca. E cabe a nós dar meia volta e nos conectarmos com o Eterno, com a Kavaná correta. Shalom, shalom. Este é um estudo nivelador de águas. Ouçam-no, anotem, pois a sua alma depende disso. Techuvá já.